Fala pessoal, mais um podcast aqui do Sociopatas e mais uma vez vai ser um podcast incrível porque o Rafa está de férias, ninguém sabe aonde, tá? A gente, na verdade, nomeou... Férias de Jaraguá. Porra! A gente nomeou férias porque a gente não sabe o que aconteceu. Amamos Jaraguá, tá? Amamos Jaraguá. Bom, pois é. É uma boa, né? É uma boa ideia, gostei. Tem gente que diz que é Ilhas Caimã, né? Que ele tá, né? Hoje a gente vai falar Dubai, sobre... talvez? Hoje a gente vai falar sobre o assunto de vendas. Confesso que eu vou aprender muito aqui. Eu conheço muito disso. Vamos. Só rapidinho, Fernando da Brain, Rodrigão da Size, Bruno da Size. Eu sou o Thiago da Touch e o Thiago da Zico. Beleza? Isso aí, galera. Vai lá. Eu acho que os meninos aqui têm mais importância nessa área de vendas, né? Eu tava curioso, antes da gente começar, o Fernando tava contando uma história interessante. No off, né? Em off. Cara, eu acho que pode continuar essa história. Posso continuar? Não tem problema. Os 3 porquinhos chegaram. Era mais ou menos isso, né? Não, é sobre vendas. Eu acho que é uma experiência legal de um tipo de profissional que dá certo. Você sabe que eu falo mesmo, né? Aí. eu vou falar, aí vou aqui tocar o pra pau isso, aqui. porra. E aí a gente vai ser preso depois, e a gente vai apanhar na cara, né? Tá no Você canal sabe do Rafa, tá tudo certo. Não, é que assim, ó, né? Eu posso falar o que eu quiser. Eu quero fazer uma pergunta antes de né? começar. Caramba, eu vou falar. A Melissa aqui tá tentando. o dono da casa não tá, meu. Vamos fazer Já era, vou abrir a geladeira, eu não quero nem saber. Ô, Rodrigo, me responde essa. Vender é só sair na rua e fazer contato com um monte de gente? Jamais. Venda é processo, né? E as pessoas não entendem isso. Eu não entendo, de verdade. Eu tô começando a aprender sobre isso. Não, é que assim como qualquer outra atividade que você faz, executa, a venda ela também precisa ser um processo. Como não existe, ou pelo menos não ou é muito recente, formações de venda, essas coisas assim, tipo, o vendedor sempre foi aquele cara que não deu certo, né? Tipo, o cara não faz nada, ele vai ser vendedor. Não faz, pô, tu não fez faculdade de administração, tu vai vender então. Porque a venda ela é o que muitas vezes sobrava, porque o cara não queria fazer aquilo ali, né? Porque é desgastante tu receber não. E a venda é um eterno não, né? Não, até tu ter um sim. Então, a partir do momento que tu entende que isso é um processo, que tu precisa levar tantos nãos para receber um sim, tu tem que instituir que é uma condição que, mesmo que você não está inspirado naquele dia, você tem que executar o básico, o mínimo daquele processo para a venda acontecer. Então, respondendo a tua pergunta, ela não é só questão empírica, assim, eu sou um excelente comunicador, e as pessoas confundem muito isso, acham que o cara que fala super bem, que conversa... Vai dar um bom vendedor. Esse cara é super vendedor, cara, é o cara que menos vende. E às vezes também, uma coisa que eu tenho aprendido muito, estudando e buscando entender mais sobre essa área comercial, é que às vezes esse cara ele é bom só numa parte da venda. Exato. Ele é num pedacinho lá da venda, ele é bom ter. Tá, mas tem parte mas de não vendas? todo. Tem. Então, tem parte Tá de venda pior do que eu também. pensei, velho. E assim, uma coisa assim, eu acho que é legal deixar claro, o Rodrigo até puxou o gancho e eu vou terminar. Cara, olha que louco, cara, e é uma admiração que eu tenho pelos vendedores. Por exemplo, eu sou um vendedor, o Rodrigo é um vendedor, mas a gente faz... Todo mundo é vendedor. A gente faz uma recorrência. Cara, a gente firmou um contrato, ele vai ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, a gente tem que continuar vendendo, firmando produto. Mas e o cara que acorda no dia 1º, hoje é dia 2, né? Acorda dia 1º, 100% comissionado, cara, e... Dia 30 ele tem que formar o salário dele, senão ele é vendedor, ou se ele for o dono da empresa, ele não vai ganhar R$1, cara. Olha que louco, cara. Olha o psicológico forte e incrível que o cara tem em relação a isso, tá? Eu já liderei equipes de venda e para contornar essa questão, eu não dava meta tão longa. Tipo assim, o ciclo ele não pode ser de 30 dias. Claro. O ciclo ele tem que ser menor. Tipo assim, porque às Semana, vezes... dia, hora. Cara, é dia. É hora, é processo. Então, assim, quantas pessoas vai falar hoje? Porque, cara, vendedor o cara é meio malandro também, assim. Deixa pra última semana do mês. O Rodrigo era marketing multinível. Eu trago sempre 2 pessoas a mais pro meu time. Dessas 2 pessoas trazem mais 2. Ok, entendi. Mentira. Isso começa a enriquecer alguém. Isso. Alguém Não, você vai ficar milionário. Ah, bom. Tá, legal. Assim, em 3 meses você... brincadeira. Vou ter uma Ferrari. Só que assim, uma coisa é de se admirar. Esse negócio só funciona
porque os caras são muito bons em venda, cara. Porra, Eles são muito bons em venda, cara. E coloca o coração na ponta da chuteira. Vamos lá, mas até meia-noite trabalhando. Mas assim, mandando WhatsApp. Puxando um gancho, parafraseando, enfim, utilizando esse exemplo, né? Claro, a gente não tá defendendo isso jamais, isso não é nem legal, não é nem moral isso, né? Enfim, às vezes dentro da legalidade existem alguns negócios que funcionam. Que não. Mas, cara, moral, mas olha que interessante, cara. Para as pessoas conseguirem vender uma coisa que não é palpável, assim, não é tangível, elas têm que acreditar muito naquilo, cara. Muito naquilo. Então, assim, ó, se a gente consegue trazer um vendedor e a gente, né? Você falou, pô, todo mundo vende. Se tu tá pedindo emprego, tu é um vendedor, né? Todo mundo tá... Cara, se for entregar currículo, é venda isso, porque você tá se vendendo teu tempo. Então, se tu conseguir transformar uma pessoa dessa, acreditar naquilo ali, cara, tu vai fazer uma máquina e você, como gestor, precisa dar condições para aquilo ali. Porque aí entra aquele gancho lá também, né? Eu tô só num povo, assim, né? Aquele gancho de processo de venda. Às vezes o cara não é bom em prospectar. Ou às vezes o cara só é bom em prospectar, trazer novos negócios. Aquele outro, o pós-venda, ou aquele recorrente, ou aquele que é só para fechar. O cara só sabe fechar, o closer ali. Ele fecha muito bem, ele negocia, ele tem firmeza, ele acredita. Então você precisa entender, e aí uma deficiência da educação de não ter realmente, sei lá, um curso, uma faculdade de vendas, de processos de vendas. Se tem, eu desconheço, mas assim, não é... Rodrigo, puxando para o nosso próprio gancho, a gente é vendedor do nosso próprio produto, né? De algo que a gente criou, né? E isso é bem mais louco, porque qualquer resposta atravessada, pô, mas como assim? Pô, eu sou a maior contabilidade do planeta Terra. Como é que você está falando isso? Que o contador só tira guia e só emite boleto. E eu acho que a mesma coisa pro Bruno. O Bruno passa... Cara, isso aí é fácil. Tu chega lá, clica lá no Google lá e puxa o negócio e acabou o assunto. Faz uma artezinha aí. Faz uma artezinha ali, 2 minutos e 50 segundos, entendeu? O marketing, a maioria das pessoas trata como um departamento, coloca lá no final da empresa e chama aquilo lá de departamento de marketing. Só que o departamento de marketing, ele é, no final, o departamento que faz a empresa vender mais. Ele é o ponta, né? Ele é o ponta. Entendeu? Ele é o ponta. Então, a questão de vendas com marketing é porque todo o processo da empresa é marketing, só que tem o objetivo principal de vender. Da empresa vender mais. Então, tu faz publicidade, tu faz propaganda, tu faz marketing para vender mais. Tu atende bem o cliente. E agregar valor nisso, né, Bruno? Quando chega lá para vender isso, cara, é muito difícil. Marketing comercial tem que trabalhar junto, então. Claro. Tá, mas então o cara que é marqueteiro, ele também pode ter um viés aí de... Sim. No comercial. Sim. É que o marketing, assim, até para mim, eu acho que hoje em dia não está muito claro e definido exatamente o que é, pela minha ignorância. Mas é porque justamente isso, ele está tão envolvido em todos os processos, de, cara, o café na recepção do teu negócio é marketing. Tipo, o cliente que precisou, eu tive uma dificuldade lá na loja de veículo, cara, queimou o farol do meu carro, o carro está em garantia ainda. O pós-venda é marketing também. É porque o marketing, ele cria experiências. Isso. Entendeu? Ele cria experiências. Isso é importante. Então, a experiência que o consumidor vai ter com tua loja vai consolidar ele ser um fiel ali. Vai ser um... Comprar de novo, né? Comprar de novo. Tem que existir da hora que eu conheci a tua marca até a hora que eu deixei de... Vamos dar um exemplo. Se o cara entra num Facebook, no Instagram e vai falar com uma pessoa e ele demora para responder 3 dias, isso foi uma experiência negativa que ele teve. Então, o marketing influenciou na venda, porque esses caras não me deram nem uma atenção ali. Demorar 3 dias para responder, o cara não vai vender para mim. E cada vez mais a gente está vivendo um mundo imediatista. O cara não quer esperar 2 horas para ser respondido. 5 minutos. Olha que doido. Só falando de marketing, mas voltando para a parte de vendas, já pensou a gente ir lá no McDonald's e não ter nada daquilo e entregar na tua casa? Tipo uma caixinha branquinha e só entregar na tua casa, com o lanche que tem dentro. Será que tu voltaria a comer um McDonald's? Cara, provavelmente não. Não, né? A gente compra porque tem a marca do McDonald's. Tem a marca do McDonald's, tem aquela embalagem bonita, os arcos... E curioso que não tem vendedor, né?
Não tem alguém que te liga e você quer comprar um McDonald's hoje? Né? Tipo, Mas não sei se todo mundo já viu a Fome de Poder, que é o nome do filme do McDonald's. Cara, o processo de vendas que eles construíram ao longo dos anos é incrível, incrível. Incrível. Tu fazer um hambúrguer lá no Japão, nos Estados Unidos, a mesma coisa que tu come aqui no Brasil. É a experiência, né? Igual não é. Então, a experiência, os dois estão juntos, né? Mas eu acho que um negócio que a gente fala, quando a gente fala desse negócio do comercial, eu acho que o ideal, o mundo ideal que todo mundo gostaria é que eu não tenha mais que vender, que as pessoas me busquem. Exatamente. Mas para isso acontecer, tu precisa se mostrar muito, tu precisa muito ir ativamente, né? Você precisa, de algum jeito, atrair a atenção de alguém, a atenção do teu cliente. E aí existem vários formatos disso acontecer, seja pelo digital, seja pela pastinha debaixo e batendo na porta em porta, seja você ligando. Você precisa atrair a atenção do teu cliente. Tem que começar. Ele não vai. Você não vai lançar e as pessoas vão porque eu gosto do teu produto. Isso, meu produto é incrível, maravilhoso, mas cara, a minha ideia de como começar foi, eu tinha um cliente, um só. E aí, cara, eu ia começar nele, eu saí da minha empresa acho que em fevereiro. Aí a gente acertou em fevereiro, mais meados de fevereiro, e junho eu ia começar. Eu tinha 3 meses de gap. E aí cara, como é que eu vou fazer? Eu vinha no Parque Ramiro e ficava pensando, o que eu vou fazer? Eu acho que fiquei uma semana. Eu ficava umas 3 horas no sol, fevereiro, março, no sol, pensando o que eu ia fazer. E aí, cara, eu vou começar a escrever texto. E aí eu tive uma ideia de, me coloca lá no grupo da associação. E, cara, eu comecei a escrever bastante. Cara, eu acho que eu escrevi uns 20 textos, cara, em um mês. E colocava lá dentro da associação. Associação de quê? De revendedores de veículos. Entendi. E aí, naquele momento, o cara que era o principal revendedor, ele... quem que é esse cara aí que tá escrevendo? E aí tive uma conversa. Então, a minha maneira de vender foi... A primeira venda foi... Cara, vou escrever textos lá no LinkedIn, da associação e um monte de coisa. E aí tu entendeu que tu instituiu um processo, porque assim, tu escreveu 25, 30, e talvez tu precisasse, em algumas coisas, tu precisa escrever 1000. Para tu chamar a atenção daquela pessoa, porque o processo de venda, ele precisa estar baseado e pautado na confiança. Tipo, a pessoa ela tem que confiar em ti antes de qualquer coisa. E os primeiros 8 segundos que a pessoa tem em contato contigo são cruciais para ela formar a opinião dela se o produto é caro, se é barato. Tipo assim, o nosso cérebro ele funciona com sim e não, né? Com escolhas, com caminhos. O tempo todo é optando. Sim, não, sim, não, sim, não. E assim a gente vai formando a nossa opinião. Então, é muito importante ter a consciência de que eu preciso, cara, fazer, até daqui a pouco, aqui deu certo. E muitas pessoas desistem da venda antes disso. Aí, Rodrigo, consegui a reunião, né? Que eu acho que talvez é mais difícil do que qualquer outra coisa, conseguir a reunião. E aí, cara, como é que eu vou falar lá, cara, nessa reunião? E fiquei pensando, o que eu vou falar? Vamos no YouTube lá dar uma olhadinha lá. Aí fui lá no YouTube. E aí, cara, dezenas de coisas, dias pensando o que eu vou falar, porque era uma semana para outra. Aí eu vi algo que era o spin selling. Eu ia falar exatamente sobre isso. Que é o spin selling. E aí cara, é isso que eu preciso, o spin selling, cara. Aí eu vi 2 minutos lá e já sei. Então tá bom. Agora eu sei. Agora eu já sei, vou lá. Mas funcionou pra mim. Por que funcionou pra mim? Porque tu para de falar, cara, e ouve. Isso. A venda, pelo menos no nosso segmento aqui, nós 5, tecnologia, escola, tu tem que ouvir para identificar. Eu ia falar ainda mais com o nosso processo, que é uma venda muito consultiva. Eu sempre falo que a gente vende através de relacionamento. Isso pra gente é uma realidade muito grande, assim. Então eu tenho que gerar um relacionamento para depois desse relacionamento, que daí é o que o Rodrigo falou. Eu criei confiança com esse cara, ele confia no Thiago, ele não confia na Zirqua. Isso. Confia no não Thiago, fez ainda, né? Ele confia. Aí eu vou vender para ele, aí eu vou fazer um processo com ele, e isso gera tempo, isso gera processo. Não, e tu tem que ter muito, tipo assim,
entender realmente, né? Claro, a gente poderia ficar dias falando sobre isso, mas primeiro você tem que entender quem que é a persona, a pessoa ideal que compraria o teu produto. Muitas vezes é alguém que muito parecido com quem já compra, mas daí tu começa a mapear, ok, para que lado que eu vou agora? E essa questão do spin, ela é sensacional, porque daí, voltando àquilo que eu comentei antes, o cara é super extrovertido, ele fala, ele é o brincalhão, ele não deixa a pessoa falar, ele preenche todos os espaços, mas, cara, esse cara às vezes perde venda porque ele não dá oportunidade para o cliente falar. Ele acha que a razão dele, ela é, não, meu produto é o melhor, eu sei o que eu vou fazer contigo, mas... Às vezes o motivador... O motivador do cliente, às vezes, cara... Nesse caso, tu tá falando que o cara tenta empurrar o produto. É aquele jeitinho brasileiro. Entendi. Cara, a gente tá no meio de revenda de veículos, assim como o Fernando, e, o vendedor o cara não pode ser chato. Tipo assim, e venda de automóveis, entrando nesse assunto. Pro vendedor de automóveis, de uma loja de revenda multimarcas, cara, todo carro é bom. Exato. É diferente, às vezes, do vendedor de uma concessionária que vende uma marca só, porque daí ele vai achar artifícios para as outras marcas não ser boa. Mas, então, assim, idealizando, contextualizando o que eu quero falar, o vendedor que está de uma loja de automóveis, ele precisa ouvir muito o que o cliente quer e precisa para ele identificar o que ele tem para melhor oferecer. Então, assim, um carro compacto vai ser horrível para uma família de 5 pessoas, mas, ao mesmo tempo, ele vai ser incrível para um casal sem filhos, novo, jovem. Então, assim, ele precisa muito mais ouvir do que para daí entender os argumentos certos do que ele vai usar e aí utilizar sempre, na verdade, na autenticidade, os argumentos que o cliente mesmo dá para você. Exatamente. Hoje, o vendedor multimarcas, ele tem que vender o contexto e identificar a dor. Cara, spin selling é uma coisa que eu falo muito para a galera. Identificar o que o cara quer, identificar as características, colocar ele no lugar dele. Quando o cara vai lá numa concessionária, o cara sabe o que tem lá dentro. Ele sabe que ele vai numa concessionária Fiat. É um McDonald's, às vezes, ele sabe o que tem lá dentro. Marca ele sabe que tem carros Fiat. Ponto. Eu quero dar uma olhada nos carros Fiat. Tanto que a taxa de conversão é muito maior numa concessionária. Ou deveria, pelo menos, ser muito maior, porque o cara sabe o que está indo lá ver. Numa revenda de automóveis, a taxa de conversão de vendas ela é muito mais abaixo, porque o cara não sabe exatamente. Então o cara tem que ter uma identificação, de um consultor daí, né? Tem que ter a quilometragem certa. Um pouquinho é loteria. Um pouquinho, não todo o processo. Mas um pouquinho ter o carro certo para a pessoa certa. Exatamente. Aí é sentimento. Eu olhei e me apaixonei, né? Então tem muito disso. E eu acho que agora expandindo, por exemplo, lá o Thiago, quando chega alguém que quer um projeto de algo, eu tenho uma mercearia, eu queria algo que o cara saísse automaticamente, não sei o que lá. Cara, tu tem que identificar a dor do cara. Não adianta tu chegar lá, na outra mercearia ou lá na farmácia. Eu quero porque o outro tem, né? Assim, a minha pergunta ia ser essa. É igual vender produto e vender serviço? Nesse caso ali, falando de venda ali, pegando o gancho do Rodrigo e do Fernando, tem uma coisa que mudou ao longo dos anos, que é o comportamento do consumidor. Então, antigamente o consumidor ele ia até uma loja, aí encontrava um produto lá, tinha a primeira experiência com o produto. É legal. E depois de alguns dias, tomava a decisão de voltar lá e comprar. Hoje em dia, o comportamento do consumidor mudou muito. Então, ele tem o contato com o produto e aí ele faz uma série de pesquisas, seja em todas as plataformas, seja com amigos, seja com isso. Então, muitas vezes, hoje, o cliente já sabe mais do que o vendedor sobre aquele produto que ele quer comprar. Porque ele já foi no YouTube, ele já foi no Google, ele já viu o fórum, E aí o comportamento do consumidor. Falando de um produto, né? Não de um serviço. Mas de serviço às vezes também, tá? Serviço também. Ele precisa consultar, ele precisa ver quem é que está aprovando, quem é que fez, quem não fez. E aí, respondendo que cara, é muito diferente. Assim, na minha opinião. Eu nunca vendi produto. Eu sempre vendi serviço. Mas, obviamente, né, acabei me especializando em vender serviço e o valor que tu tem que gerar para aquilo ali é muito maior. Porque o produto, às vezes, cara, tá aqui um celular, é um iPhone, sei lá o quê, XPTO, e ele faz isso, aquilo. Aí os argumentos, às vezes, por que ele é melhor do que o outro, né? Por que ele vai te atender melhor do que o outro. Agora, o serviço não é
tangível, né? Então, a questão da dor, ela é extremamente importante você saber. Como eu vou curar essa dor. Como que eu vou curar essa dor? E às vezes tu tem que falar, não, cara, o que eu tenho não vai te ajudar. E aí eu vou te frustrar, e aí não vai ser legal, porque a pessoa quer, né? Pô, eu quero, mas, cara, na questão da contabilidade, não adianta agora uma farmácia buscar a contabilidade de Fernando, cara. Eu sou contabilidade, mas eu não consigo atender uma farmácia, né? Exatamente. Eu consigo atender outro segmento porque são... Mas aí o cara que... Né, falamos aí que o Brasil tem aquele jeito brasileiro de empurrar a venda. Né? O tirador de pedidos. Assim, vou vender para ti, não interessa. Depois a gente e o Bruno comentou sobre... Mudou o que o consumidor está procurando. Então, meio que isso casa nesse processo, porque... Mesmo que o cara queira me empurrar um negócio, eu, como consumidor, já tenho mais informação. Então, eu consigo ser mais assertivo também no que eu quero pedir. E mais opções também, né? A questão das redes sociais, ela democratizou um pouco mais isso. Ela te deu acesso à informação. Porque há um tempo atrás, esse cara era a única marca que eu conhecia. E o cara vem aqui me empurrar e eu tô na mão dele, entende? Mas então quer dizer que quando... quer dizer que esse tipo de vendedor, vamos dizer assim, o cara que só quer vender, quer bater só meta e não sei o quê, ele está... perdendo o mercado. Porque... Sim. Hoje a venda, na minha opinião, ela está cada vez se tornando muito mais consultiva do que o cara só tirar pedido. Até porque o cara que vende o produto iPhone, ele não vai vender o iPhone, ele vai vender a experiência da loja Exato. dele. Porque comprar iPhone eu posso comprar em 50 lojas com o mesmo valor. Isso. Aí é a e nunca mais ver aquela loja na vida. Que a minha loja vai gerar para esse cara. Então daí entra no consultivo. O que eu estou gerando de valor para você diferente que a iPhoneria, que a outra loja entregaria? Então, e aí por isso que tu tem que entender o que o cliente quer. Porque às vezes um cliente, não, eu quero ter garantia. O outro vai dizer assim, cara, não, eu quero saber se tu me entrega amanhã. Ou se tu tem um estoque. Ou se, cara, mas isso aí tira foto. Ou, sei lá. E eu acho que um exemplo muito o legal iPhone o que eu quero dizer, o iPhone é o mesmo, mas tipo, o motivo pelo qual o cliente vai comprar é outro. E eu ia falar isso. No ramo automotivo, que a gente, se vocês têm bastante experiência, a realidade de vocês é muito essa, porque do lado de vocês tem 50 outras lojas. O mesmo veículo, exatamente igual. Os mesmos produtos. Qual que é a experiência, né, que você entrega? E eu acho que quando o Bruno falou bem isso, né? Hoje a venda e as pessoas, elas buscam muito mais do que um produto, um serviço. Eles buscam uma experiência. É isso. A personalização. Eu trabalho talvez com o preço mais caro do mercado, mas a personalização, cara, eu sei que vou ter o meu melhor pós-venda, vou ter a melhor garantia, a melhor experiência, o melhor atendimento. Eu sei que vai ter uma recompra programada disso. Isso é muito importante, Mas, voltando, acho que talvez pro métier do negócio, que a gente aqui, como é vender um serviço nosso aqui, como é vender um serviço. E o cara que está saindo hoje, pô, eu sou muito bom em... trabalhava aqui com o Thiago, cara, sou muito bom em tecnologia. Vou vender um serviço, vou fazer um aplicativo, fazer qualquer coisa, cara. Tu tem que entender. Tu tem que entender qual é a real necessidade, cara. Se tu vai personalizar isso para alguém, qual é a real necessidade. E não adianta... eu vi um projeto, acho que o Thiago deve ter participado do cara que ele vendia um projeto que o cara chegava com o celular e aí dava descontos, né? Tu chegou a ver esse projeto? Tu que viu? Eu já vi esse projeto. Ele ia no shopping e aí era que nem... Sabe aquele Pokémon Go? Era basicamente a mesma coisa. Só que ele queria vender aquele projeto, chegou na minha mão também essa situação. Só que não tinha vazão nenhuma, ele não estava entendendo, ele não tinha parcerias, ele não tinha uma ideia tecnológica incrível. Uma ideia. E como eu vou vender isso? Projeto de cupom de descontos. Então, exato. Cashback, e não sabia como vender isso. E aí, o ponto cara, tu precisa achar alguém que saiba fazer isso. Ele só dizia que tinha um projeto assim. Não, e eu quero vender por tanto e não sei o quê. Não é assim. E o projeto é bom, porque hoje tem um monte disso acontecendo e gente ganhando dinheiro com isso. Exatamente. Então, só tem que saber vender. Tem que saber vender. Tem que saber vender e tem que saber a dor, a real necessidade. Cara, se tu não for... Como eu fui aquele dia lá, e ele... Cara, mas... meu chefe fazia desse jeito, mas o cara tá falando desse jeito. E aí tu tem que ter a tua interpretação do caso, né? Tu tem que ter a tua interpretação. Pensar,
cara? O que eu vou fazer agora? Então é interessante tu desenhar, assim, qual que é a trilha do teu cliente, né? O que ele... Aonde ele está, como que ele é impactado, a jornada do cliente, assim, né? Como que você vai abordar, se ele depois ele entrou no teu negócio, como que vai ser atendido, como é que vai ser faturado, como é que ele vai sair com o negócio e como é que ele vai voltar depois até onde tu tá afim também de desfazer algumas coisas que tu tem como diretriz total do negócio. Não, até aqui eu posso ir, até ali eu posso ir, preço, até onde eu posso chegar. Quais são... Tu tem que pensar em tudo isso antes, cara. Tem uma coisa que eu queria falar, só para dar um adendo, até para quem está ouvindo, que hoje em dia, atendimento não é um diferencial. Atendimento hoje em dia não é um diferencial. É pré-requisito. Um bom atendimento é o mínimo. Cara, em nossa região aqui a gente é muito ruim, cara. Mas talvez aqui é um diferencial. Meu Deus, cara. A gente é muito ruim. Então, mas eu já paguei mais caro pelo atendimento, tá? Não, tudo bem, mas... Lógico. Não, mas na nossa região... Eu concordo, mas... É que o mau atendimento você vai perder cliente. Porque hoje em dia, é o que a gente quer passar. Cara, tu tem que ter um bom atendimento. É o mínimo que um cliente... Mas aí que tá. Mas é muito questão cultural. Eu falo assim, eu sou daqui, nasci aqui, mas a nossa região... Atendimento é ruim. É ruim. Assim, a média é muito baixa, assim. É muito qualquer baixa. coisa é bom. Cara, pra piorar tem que melhorar muito ainda, assim, sabe? Tipo, pra ficar ruim. E eu vou dar um exemplo que eu vivi. Eu, ano passado, mudei de apartamento, precisei comprar alguns móveis. E eu comprei em Timbó, porque o atendimento lá era melhor que aqui. É isso aí. Então vale a pena tu atender bem, né? Vale a pena. Cara, às vezes tu tá sacudo com o negócio, cara, eu vou dar um outro exemplo. E aí o vendedor levou, cara, 250 não. E eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo semana passada. Eu comprei uma tinta para minha empresa. E aí eu queria o azul da logo da empresa. Cheguei numa loja conceituadíssima de tintas, que eu já era cliente há muito tempo. E cheguei para a pessoa e falei, eu quero essa cor. Ela, não tem como fazer. Tá, mas se eu pesquisar aqui no Google, eu tenho o código RGB, ele faz uma análise e essa análise ele gera uma aproximação. Não tem como. Aí eu peguei, comecei a pesquisar e comecei a falar, e a menina sentou e ficou olhando pra minha cara. Tu tá me dizendo que eu não tenho razão, né? Não, ela sentou e ficou olhando pra minha cara. Cruzou os braços, tá? Você é cliente. E aí a minha esposa tava comigo na hora, e ela falou assim, então a gente podia ir numa loja que tá a fim de atender a gente bem, né? A pessoa falou, então tá bom. Pra mim. Não, eu fui numa outra loja, concorrente, uma quadra de distância, assim. Fui lá, o cara ficou 1h30 procurando a cor comigo, pra uma latinha de R$60, cara. Eu faço propaganda dos caras pra todo mundo. Eu quero comprar tinta, vai naquela loja. Isso, qual que é a loja que ganhou? Qual que é a loja mesmo? A Benedetti ali nosso patrocinador aqui agora. Patrocinador, Mas, cara, eu acho que vale a pena fazer. Porque o cara não importa o valor que ele vai me vender. Pix aqui, talvez ele deixou de vender pra um cara que ia comprar 1.000 em tintas pra me atender 1h30. Mas o atendimento que ele teve comigo de ir no Google, pesquisar, buscar... Mas é processo. Antigo. É processo. É experiência, processo. Experiência, processo. Então, assim, falou, é muito real. Por isso que cara, eu posso ter tido um dia horrível, assim, acordei com o pé esquerdo, eu não dormi bem, fiquei a noite com febre, mas, cara, se eu tiver um processo, eu vou atender bem a pessoa, porque, cara, qual que é o processo de atendimento? O que eu tenho que falar, o que eu não posso falar? Ouviador, exatamente. Eu quero fazer uma pergunta pro final. Sócios. Temos o sócio executor lá e o sócio vendedor aqui. E aí, quando o sócio vendedor promete mais coisas que era para prometer, e aí sobra... A briga era no próximo episódio, não era? Agora, mas eu vou deixar esse finalzinho. O gancho do próximo. Como é que faz, hein? Até o próximo episódio, pessoal. Na verdade, o Bruno vai falar. Como é que faz? Já aconteceu com vocês isso? O Bruno ia falar que não acontece. Pode falar, Bruno. Que a gente... Cara, acontecia um tempo atrás. Ontem, né? Com outro sócio. De prometer e o cara não conseguir. Cara, não tem como. Eu não faço isso, cara. Eu não sei como fazer pão. Cara, não tem. E aí é muito importante o vendedor, o parte comercial, entender também o produto e o serviço, claro, porque... Aconteceu contigo também, né? Tô uma sócia... Já, muito... Nossa. Enfim, gente.
Ô, Thiago, não difícil. acontece contigo também, Thiago? Às vezes não. Acontece, né? Acontece. Não, Cara, ele vai fazer isso, cara. Meu, vai sair andando sozinho. É isso que é mais louco. Cara, Vai ter uma inteligência artificial. Que assim, ó, coincidência, tipo né? assim, ó, tu confia em mim? Tu confia em mim? Vai sair sozinho. Tipo, aí chegou outro dia, o que a gente conversou? Acho que a gente vai continuar isso no próximo, né? Vamos continuar. Uma coincidência acontecer com todos nós isso. Fechou, galera. gente? Valeu, gente. galera. Um abraço. E até semana que vem. Valeu.